Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista, esta semana, discutindo um pouco sobre a lei de abuso de autoridade. Ouvimos aqui o Dr. Flávio Gomes, promotor, a presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas e o advogado e professor universitário Fernando Falcão. Vimos que temos opiniões divergentes e era exatamente o que esperávamos. O Dr. Flávio disse que alguns pontos precisam ser alterados, porque senão a própria lei se torna abusiva. É isso, doutor Flávio. E o que é que o senhor acentuaria efetivamente nisso? Observe bem, a técnica legislativa dela, ela é muito ruim, a técnica legislativa, quando ela começa a colocar muitos advérbios, como você falou, a questão do sem fundamento, em desconformidade com a lei, coisas muito vagas, muito subjetivas. E assim, o cidadão não lida no dia a dia com isso? Mas deixa eu voltar a falar para você. Veja bem, quando você vai para a vida real, Ricardo, para a vida real, é preciso que o agente que está aqui do lado, ele tenha uma tranquilidade, porque ele está defendendo o interesse da sociedade, ele está defendendo uma coletividade. Não estou aqui autorizando a ninguém a fazer nenhuma abusividade, até porque eu sou um dos principais defensores, você conhece a minha história. Agora também eu não posso aqui permitir, por exemplo, que o início de uma perseguição penal, ela possa ser amanhã ou depois rechaçada por uma questão até legislativa, está lá dizendo, sem causa justa, sem causa fundamentada, e lá adiante, vamos supor que o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, inicia essa perseguição. Lá na frente, e ele está iniciando a perseguição por interesse da sociedade. E lá na frente, se ele consegue ter qualquer medida judicial que trave, que tranque, que diga que ele não deve mais ir aí, porque não tem fundamento, não tem qualquer coisa desse tipo, aí eu não posso entender que o promotor de justiça possa sofrer qualquer ação sobre isso, uma vez que ele estava na defesa da sociedade, ele não pode ser intimidado. O senhor não entende como um freio de arrumação, como disse o doutor Fernando? Mas veja bem, os freios de arrumação não podem ser dessa forma, até porque você está falando de uma legislação penal. Você está falando de uma legislação penal que não pode ter freios de arrumação, você não pode dar injeções, doses cavalares, doses estúpidas. Você tem que dar as doses, de certa forma, corretas e pontuais. O que é que eu aqui venho dizendo? Eu sei que existem muitos abusos, mas nós temos na instituição, e eu digo isso nas instituições todas, as corregedorias, tem os controles internos, tem os controles externos. A gente sabe que, em regra, as corregedorias, elas não funcionam. E não são apenas as corregedorias do Ministério Público, do Judiciário, da polícia também, ou das polícias, porque existe uma coisa chamada espírito de corpo, com o qual a gente lida no dia a dia. Veja bem, não é bem assim, Ricardo, até porque, por exemplo, eu falo da minha casa. A corregedoria, por exemplo, na minha casa, ela já teve medidas drásticas de cortar na carne, de afastar membros. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nós temos um controle externo e que tem uma função muito importante e primordial, que já faz todo esse controle se houver abuso, se houver excessividade. O que não se pode, Ricardo, é você deixar o membro, você deixar o agente passivo de qualquer sanção para que ele seja intimidado na sua prestação. E aí você que gosta muito de história, Ricardo, perceba-se que com o tempo dirá isto. Porque, por exemplo, você criar clima de terror, você criar um clima dizendo agora, porque essa lei não foi feita para aquele marginal, aquele que está à margem da lei da grota, não. Essa lei foi feita com o endereço certo, CEP, endereço certo. Ela vai proteger quem? Vai proteger quem pode contratar bons advogados, quem vai poder dizer o que é, até jogar na culpa, dizendo, eu fui abusado, eu fui feito isso, fui feito aquilo. Veja só, claro que no final é o judiciário que vai julgar. É o judiciário que vai julgar. E é o Ministério Público que vai denunciar. O Ministério Público que vai denunciar, entre aspas, não, porque se o Ministério Público não denunciar, poderá haver uma... O cidadão comum ele pode denunciar, mas aí não é só esse problema. A questão é muito mais complexa, porque queira ou não queira, mesmo que seja o judiciário no final que vai julgar,
nós temos ainda uma questão de colocar na cabeça do membro, na cabeça do promotor de justiça, os riscos de você ser justamente acusado, você passar por aquela espada de Damocles na sua cabeça, sem saber o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, porque é tudo fruto de uma técnica interpretativa muito mal elaborada, fruto de uma lei que nasceu, o nascedouro dessa lei, ela vem para agradar, para atrair interesses outros, e no final das contas, se houve ou não abuso, aí sim, a gente tem outras formas de resolver isso, a gente tem outras formas de fazer. É claro que eu tenho muitos pontos da lei que eu concordo, muitos pontos da lei que eu acho que é importante ser mantida, tudo mais. Mas se você quer realmente jogar a coisa bem forte mesmo, e quando um advogado, um profissional do direito, um advogado, ele atrasar um processo, ele pode ser processado? Pode, doutor Fernando. Ele pode ser processado. Quando ele protelar um processo, ele pode ser processado? Eu pergunto, doutor Fernando, você jogou a bola para ele agora. Pronto. Sim, pode. Inclusive o próprio Código de Processo Civil, que se aplica supletivamente ao Código de Processo Penal, ele fala na responsabilização pelas custas do retardamento do processo. E eticamente, claro que ele pode resolver. Eticamente, onde? Nas corregedorias, que é no caso nos conselhos. No Tribunal de Ética e Disciplina. No Tribunal de Ética. E aqui a gente tem até prova em contrário que dá valor. Deixa o doutor Fernando se pronunciar um pouco sobre essas observações que o doutor Flávio, ele sempre fala assim, na largueza de possibilidades, né, de interpretação de artigos dessa lei. O senhor enxerga isso? Ou, repito, isso é um mal do direito? Ricardo, no Brasil, pelo menos. Eu concordo com o doutor Flávio quando ele disse que a lei precisaria de alguns ajustes pontuais. Eu, particularmente, ajustaria a lei para que ela fosse ainda mais contundente, para que ela fosse ainda mais dura. Aonde? Eu acho essa lei frouxa e eu vou explicar por quê. Eu peço licença para ler aqui o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º, que diz que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então não basta que o agente público ele viole um dever de outrem. É preciso que reste demonstrado que ele assim o fez para atender o interesse de um terceiro ou por mero capricho pessoal. Quando, na verdade, a lei ela exclui dessas hipóteses a situação em que o juiz ele é relapso, que o juiz, e claro, é a minoria, é preciso que se registre, mas que o juiz... Eu nunca vi dizer o juiz deixa de agir com o cuidado que deveria agir. Eu achei interessante, Ricardo, desde que começou toda essa controvérsia sobre a lei, e eu me deparei com vários artigos e procurei ler artigos de quem defendia e de quem se opunha a essa lei, e encontrei um muito interessante e um desembargador aposentado do TRF da 4ª Região, Dr. Vladimir Freitas. Ele usa uma frase bem interessante, ele diz: o juiz não tem medo de ser julgado, o juiz só não quer ser acusado. Pois se eu pudesse falar ao doutor Vladimir, eu diria a ele o seguinte: não é só o juiz que não quer ser acusado injustamente, não. Ninguém quer ser acusado injustamente. Duas coisas importantíssimas a lei definiu como crime de abuso de autoridade que vem em boa hora. Primeiro, condução coercitiva sem que o acusado tenha sido intimado a comparecer em juízo. Ricardo, isso é um absurdo. Parece ridículo ter de explicar isso, mas condução coercitiva, como o próprio nome anuncia, tem lugar nas situações em que o sujeito foi intimado e não quis ir. Desrespeitou o chamamento da autoridade policial ou do juízo. Hoje se manda conduzir coercitivamente para constranger, para fazer exposição pública. O senhor permite a prisão do ex-presidente Temer, da forma que aconteceu ali no Rio de Janeiro, quase na porta dele? Eu acho uma das coisas mais sórdidas que eu já vi. Olha, independentemente do que eu acho dele. Uma lembrança que eu tenho, que já conta com mais de uma década, é que em São Paulo decretaram a prisão do Maluf e do filho, e o filho resolveu apresentar-se na sede da Polícia Federal e desceu de helicóptero no estacionamento da Polícia Federal. Assim que ele desceu, ele foi algemado. Eu lhe pergunto, qual a importância de algemar um sujeito que acabou de descer no pátio da Polícia Federal para se apresentar e ser preso? Então, são esses abusos, essas demonstrações necessárias de força que devem ser coibidas. Hoje, a prisão que deveria servir apenas para garantir a aplicação da lei penal em garantia de ordem pública ou por conveniência da instrução criminal, virou meio de obtenção de prova. Prende-se para quebrar o psicológico do preso e fazê-lo delatar.
Hoje a colaboração premiada é um atalho, né? Para quem investigar, se eu posso ouvir do próprio acusado tudo o que ele fez. Só que a prisão cautelar tem sido utilizada, e volto a dizer, isso não é regra, isso é exceção, mas tem sido utilizada para poder quebrar o moral, a resistência do cidadão, que é bom que se lembre, pela Constituição Federal, é presumidamente inocente, para que ele confesse a sua culpa. Então, são esses desvios, essas distorções. Eu gosto muito de uma frase do John Hall, que é professor de filosofia política de Harvard, era professor de filosofia política de Harvard, que ele diz: antes do bom vem o que é certo. Então, é cortar na própria carne? Sim, é doloroso para quem há tempo vem abusando de autoridade? Concordo que seja. Mas por isso que no início da nossa conversa eu chamei de freio de arrumação. Isso era necessário. Nós estamos vivendo uma quadra preocupante em que algumas autoridades têm se valido de seu cargo para cometer irregularidades. E agora essas irregularidades vão ser consideradas crimes. Vou fazer mais um intervalo e aproveitando uma palavra sua. Você fala em frouxidão da lei. E aí eu vou deixar para o doutor Flávio, já na abertura do próximo bloco, a pergunta. Com a lei, que ele considera frouxa ainda, o Ministério Público e o Judiciário ficaram mais frouxos para atuar? A gente volta daqui a pouco.